Jejum intermitente, lá vamos nós falar dele de novo, um assunto que está em alta e que todo dia tem gente me perguntando alguma coisa sobre o jejum. Então se você quer saber sobre o jejum intermitente, fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar o que é o jejum intermitente, 3 mitos que rondam esse assunto, os benefícios, como começar e vou te falar 5 erros que você está cometendo e por isso não consegue fazer o jejum de maneira correta. Gosta desse tipo de assunto? Dá um like nesse vídeo aqui, assina o canal que eu quero trazer para você sempre novidades sobre estilo de vida saudável e emagrecimento. Vamos rodar a vinheta e eu já volto com você. Bom, meu nome é Priscila Vilas Boas, eu sou autora do livro digital Minha Vida Paleoprimal e fundadora do programa Reconectar. Mas o mais importante é que eu tô com você toda semana por aqui, trazendo sempre novidades para você viver uma vida com mais qualidade e fazer as pazes com a sua autoestima e com a balança. Vamos pro vídeo? Vou falar o que é o jejum intermitente, vou falar os 3 mitos que cercam esse assunto, vou falar também os benefícios do jejum intermitente, como começar, os protocolos mais comuns e se der tempo eu quero dar os 5 erros que vocês estão cometendo, mas acho que vai dar tempo de tudo sim. Eu quero que vocês entendam, gente, que o jejum ele é uma coisa que já existe há muito tempo, tá? Inclusive, ele existe até antes da nossa alimentação. Se a gente não... nossos antepassados, nossos ancestrais, eles passavam tempos sem comida. Isso não é novidade para ninguém, né? Então, a gente tem que entender que o não comer, o estado não alimentado, ele faz parte do nosso organismo. Tá? Então, o próprio Dr. Jason Fung, ele cita nesse livro, o nosso corpo ele existe em 2 estados, o alimentado, que é quando você come, e o não alimentado, que é quando você está em jejum. O que aconteceu nesse decorrer desses anos? A grande indústria alimentícia e a mídia foram induzindo a gente a acreditar que o ideal é comer de 3 em 3 horas, que o jejum faz mal, que o jejum adoece. Por quê? Porque, gente, é muito simples. Tem uma frase que ele fala nesse livro que eu acho incrível. Quem jejua não dá lucro. Não dá lucro para as indústrias farmacêuticas, porque você fica bem de saúde. Eu vou falar dos benefícios do jejum daqui a pouquinho. Você não dá lucro para a indústria alimentícia, porque você para de comer o tempo todo, você não come mais tranqueira, você só come comida de verdade e come muito menos do que você comia antes. Tá? Então eu quero que vocês entendam que fazer jejum é sim uma parte do nosso corpo, faz parte do nosso ser, só que a gente foi induzido a acreditar que faz mal, tá? Jejum não faz mal, porém, contudo, todavia, se você não ajustar a sua alimentação antes, você não vai conseguir fazer jejum de maneira correta, não vai colher os benefícios, que eu vou falar daqui a pouquinho, e vai passar mal, tá? Mas enfim, eu quero que vocês entendam o seguinte, gente, o nosso corpo, a gente tem 2 combustíveis no nosso organismo, tá? A gente tem a glicose, que é proveniente do açúcar, e a gente tem as cetonas, que são provenientes da gordura. O nosso cérebro funciona muito melhor com as cetonas, com os corpos cetônicos, do que com a glicose, tá? É que nem se fosse o combustível aditivado para um carro, é a cetona para o nosso cérebro. E aí vocês vão entender os benefícios do jejum. Pri, se eu parar de comer carboidrato, eu vou passar mal. Ou se eu for fazer exercício em jejum, eu vou passar mal. Sempre falam para eu comer alguma coisa, porque senão minha glicose vai baixar, vai me dar hipoglicemia, blá, blá, blá. Gente, o que acontece? O seu corpo, quando a nossa reserva de carboidrato está baixando, o seu corpo ele é inteligente, tá? Pensa nos nossos ancestrais mais uma vez, eles não comiam o tempo todo, eles não tinham pré-treino antes de caçar, eles tinham que estar com energia, tá? Então quando o seu organismo ele tá ali vendo que o seu nível de carboidrato está baixando, ele começa um processo chamado gluconeogênese ou gliconeogênese, ou enfim, tem vários nomes, que é a produção do novo açúcar. Então o seu corpo ele consegue produzir a glicose necessária para você através das gorduras armazenadas, né, das suas células adiposas ou dos alimentos gordurosos que você come. Tá? Então assim, você não precisa de carboidratos para sobreviver. Então quando você entra nesse processo de começar a mobilizar a sua gordura estocada
para transformar em energia, significa que você está em cetose. Daí vem a dieta cetogênica e corpos cetônicos, tá? Então fica bem, anotem bem isso, tá? Corpos cetônicos são o subproduto da gordura, é o seu combustível ali que vem da gordura, e glicose vem do açúcar. Essa é a diferença principal dos dois. Pri, quanto tempo eu começo a produzir corpos cetônicos? Os corpos cetônicos, eles começam a ser, o fígado começa a mobilizar ali o seu organismo para produzir corpos cetônicos entre 12 a 16 horas que você está em jejum, mais a partir de 16. Mas cada organismo é único, então não tem uma regra muito básica, fechada para todo mundo, tá? Então cada organismo é único, mas a gente costuma falar a partir de 16 horas. É um jejum que vale, tá bom? Essa onda de comer de 3 em 3 horas é uma coisa muito nova. Esse gráfico mostra o número de refeições que a gente fazia na década de 70, então não precisa nem muito longe, não quer ir na época dos seus ancestrais, fica aqui com a gente, vai na época dos seus pais, dos seus avós, olha a diferença de quantas refeições a gente fazia por dia, tá? Era uma média de 3 refeições por dia. Hoje, o gráfico mostra pra gente, vocês não estão vendo, mas eu estou explicando pra vocês. O gráfico mostra pra gente que a gente faz de 6 a 7 refeições por dia. Gente, é muita comida o tempo todo. O seu corpo não precisa disso, tá? Então, só para vocês entenderem que o jejum, ele existe há muito tempo e ele é uma coisa boa, tá? Comer de 3 em 3 horas foi uma invenção aí das indústrias para acabar com o nosso organismo. Agora vamos para os mitos que cercam o jejum intermitente. Eu vou falar de 3 mitos que cercam o jejum intermitente hoje, não vou falar de todos que estão ali. Eu separei os 3 mais, como que se diz? Os mais comuns que o pessoal fala, os mais polêmicos. Os 3 mitos mais polêmicos que cercam o jejum. O primeiro é: jejum queima músculo. Gente, pelo amor de Deus, o seu corpo, ele é tão inteligente, ele precisa de músculo para te proteger, para te manter forte. Você realmente acha que lá na época dos nossos ancestrais, quando a gente ficasse sem comida, o seu corpo ele ia começar a definhar queimando seus músculos? Ou ele usar aquele estoque de gordura que ele tem armazenado para uma eventual escassez? É óbvio que só vai queimar gordura, gente. Só vai entrar nessa questão de queimar músculo se você tiver menos de 4% de gordura corporal. Isso está escrito aqui, Dr. Jason Fung, estudioso, médico renomadíssimo no Canadá sobre jejum intermitente. Tá? Então esqueçam o mito que jejum queima músculo. Só vai queimar se você for uma pessoa desnutrida, se você tiver menos de 4% de gordura, tá bom? Então jejum não queima músculos. Então se você tá ganho e perda de massa, gente, é treino. Então você está preocupado em ficar fortinho, crescer, aumentar a massa muscular? Primeiro, você tem que se aceitar como você é. Dá para melhorar? Sempre dá para melhorar. Mas não adianta uma pessoa com biotipo, sei lá, magro, querer ser forte que nem o Schwarzenegger, tá? Então vocês têm que entender que biotipo é uma coisa que tem que ser aceita, mas para você desenvolver musculatura, você tem que treinar e comer comida de verdade. Jejum não vai te atrapalhar, pelo contrário, ele te ajuda, porque quando você treina em jejum, você tá com GH mais alto. GH é o hormônio do crescimento, que até o pessoal nas academias usam GH para desenvolver musculatura e dar uma secada, tá bom? Segundo mito que cerca o jejum intermitente: jejum desacelera o metabolismo. Gente, isso é errado. Vamos voltar de novo aos nossos ancestrais? Vocês acham que se os nossos ancestrais tivessem um período de escassez, o organismo dele ia ficar mais lento ou ia acelerar para ele conseguir achar mais comida? Olha que muito louco quando falam isso. O que desacelera de fato o metabolismo? Vou explicar aqui rapidamente para vocês. Todo mundo tem um metabolismo basal, tá? O que é o metabolismo basal? É um número de calorias, uma quantidade de calorias que o seu corpo precisa para te manter vivo, fazer as funções básicas do seu corpo. Então vamos supor, você sempre comeu 2.000 calorias, tá? Então seu corpo está acostumado a trabalhar com aquelas 2.000, o que dá às vezes ele estoca e o que não dá ele vai gastando para te manter vivo. De uma hora para outra resolvi fazer uma dieta, aquela coisa que todo mundo adora. Vou começar a comer 1.500 calorias.
e você passa um mês com um déficit de 500 calorias. O que o seu corpo entende com esse seu comportamento? Opa, essa pessoa não tem mais acesso àquele tanto de calorias, de energia que ele tinha antes. O que eu vou fazer para proteger esse cidadão? No caso, a gente que resolve fazer dietas restritivas e contar caloria. O seu corpo ele se ajusta para se adaptar à sua nova realidade de 1.500 calorias por dia. Ou seja, ele diminui o seu metabolismo basal, que é o seu metabolismo para te manter vivo. Isso é desacelerar o metabolismo. Quando o seu corpo ele quer te proteger, ele vai desacelerar para te manter vivo, ele vai poupar sua energia, gastar o menos possível, porque ele está vendo que está entrando menos calorias constantemente no seu corpo. Quando você faz jejum intermitente, o seu corpo ele ainda não caiu nessa repetição de se ajustar, de ajustar o seu metabolismo basal. Então, quando você está em jejum, ele acelera o seu metabolismo, porque ele precisa te dar força, energia para você achar mais comida. Gente, para mim faz muito sentido. Vocês acham que faz sentido se o homem das cavernas, na hora que ele não tem energia, ele não tem comida, ele não tem energia para caçar? É o contrário, tá? Então vocês têm que entender que é mito, mas aí que eu falo, pode fazer o jejum todos os dias? Não, porque tudo que entra no ciclo de repetição para o seu corpo, ele se acostuma, ele se adapta, porque a única intenção do seu corpo é te manter vivo. Então ele vai tentando analisar todas as situações de perigo que você tem, ele vai se ajustando, tá? Então vocês têm que... A mesma coisa, gente, treinar na academia, você faz o mesmo treino 6 meses? Não, você tem que fazer um treino alternado para você não adaptar o seu corpo. A comida que você vai comer todo dia a mesma coisa? Não, você vai variar as fontes de vitaminas e minerais que você está colocando para dentro do seu corpo. Com o jejum a mesma coisa. Vai fazer 16 horas todo dia? Não, faz natural. Faz um dia de 16, outro dia de 20, um outro dia não faz, outro dia só dorme, acorda e se come. Você tem que fazer uma coisa que é mais intuitiva. Eu falo muito no programa Reconectar para minhas alunas que eu gosto que elas ajam de maneira intuitiva, tá? Eu não gosto que elas fiquem contando muito hora de jejum, quantas refeições. Eu gosto que elas ajam de uma forma mais intuitiva, porque eu quero que o corpo delas se adaptem a comer comida de verdade e comer quando tem fome, tá? Então é isso que é virar a chavinha, tá bom? Terceiro mito que cerca o jejum intermitente: jejum aumenta o apetite. Quem nunca falou isso? Ai, Pri, eu faço jejum, quando eu quebro o jejum, tô morrendo de fome. Gente, já tem estudos mais do que comprovados que a sua fome, ela não vai aumentando com o decorrer do dia. A sua fome, ela é estimulada por um hormônio que chama grelina, tá? Então a sua grelina, ela tem ondas, tá? Ela começa de acordo com o nosso ciclo circadiano. Vou só resumir aqui. O ciclo circadiano é o quê? É o nosso reloginho interno. Então, de manhã, quando você acorda, você produz X hormônios. Na hora do almoço, que você tem que estar com fome, você produz outros hormônios. À noite, que você tem que dormir, outros hormônios. Então, o nosso corpo ele vai rodando tudo em torno do nosso ciclo circadiano. Por isso a importância de dormir bem, de se alimentar e ter hábitos saudáveis. A sua fome, já percebeu? Você acorda, te dá um pico de fome. Se você toma um café, vai trabalhar, se distrai, faz alguma coisa, sua fome passa, ela diminui. Aí o que acontece? Da hora do almoço, dá aquela sensação de fome de novo. Se você está distraído, está numa reunião, tem que ir no banco, tem que fazer alguma coisa, ela cai de novo. E aí, lá para o fim da tarde, 6, 7 horas, ela aumenta. Então, se você fizer um jejum mais longo, ela não vai aumentando até você morrer de fome. Ela vai dar esses picos, tá? Ela vai dar esses picos e vai passar. Se você já tiver adaptado, que eu vou falar daqui a pouquinho como que os erros que vocês cometem, mas você já estando adaptado a uma alimentação que você produz energia através da gordura, você consegue passar por esses picos de fome sem ficar irritado, sem ficar estressado, sem ficar morrendo de fome. Você tem um autocontrole do seu corpo muito maior, tá? Então o jejum, pelo contrário do que falam aí, não aumenta o apetite,
tá bom? Primeiro benefício do jejum intermitente: auxilia na queima de gordura armazenada e manutenção do peso. Não é novidade para ninguém, né, gente? Quando você está em jejum, seu corpo precisa de outra fonte de energia que não seja a glicose, que está corrente ali na sua corrente, no seu sangue. Então ele vai mobilizar a gordura para te transformar em energia e, obviamente, você acaba emagrecendo. Segundo benefício do jejum intermitente: melhora na clareza mental e concentração. Gente, eu sempre que eu preciso fazer um trabalho, uma apresentação, organizar uma live, alguma coisa que eu preciso de concentração e foco, é em jejum. O seu cérebro funciona muito melhor, é assim, é impressionante. Quem nunca testou, teste, porque é outra vida, tá bom? Terceiro benefício do jejum intermitente: diminui níveis de açúcar no sangue, melhora a sensibilidade à insulina. Tá? Não preciso nem explicar, já está dito aí. Quanto menos você come, menos seu corpo precisa produzir insulina, então ele vai diminuir a insulina no seu sangue e você tem menos risco de desenvolver diabetes e ter qualquer outros tipos de doenças, tá bom? Quarto benefício: aumento e estabilidade da energia. Como a gente já viu, a gente fica com muito mais energia estável durante o dia, e isso só quem faz jejum intermitente para sentir. É outra vida. Quinto benefício: prevenção de doenças cardíacas. Sexto: aumento da produção do hormônio do crescimento, que é o GH, tá? Sétimo: é simples e econômico. Então, se você não tem dinheiro para fazer dieta, faz jejum, tá tudo certo. 8. Autofagia celular. Através do jejum, gente, a gente consegue limpar, renovar nossas células. Nossas células conseguem elas comem as células que estão ali velhas, antigas, e elas se renovam. Isso chama autofagia, tá bom? Nono benefício do jejum intermitente é regular a produção de diversos hormônios. E o 10º, aumenta a expectativa de vida. Gente, jejum, ele promove saúde, tá? Então, se você souber fazer o jejum de maneira correta, seguir todas as orientações, você vai ter uma vida longa, com muita saúde, e vai estar protegido de várias doenças. 5 erros mais comuns cometidos no jejum intermitente. Primeiro: não se alimentar direito antes de fazer um jejum intermitente. Não adianta o ser humano que come carboidrato, que come açúcar, come grãos, come um monte de carboidrato que estimula a produção de insulina o tempo todo, querer fazer um jejum intermitente. Porque o seu corpo ele não vai saber de onde tirar energia através das gorduras para você. Ele não sabe ainda fazer essa troca de combustível glicose e combustível cetona. Ele vai ficar ali meio perdido. Então, se você não ajustar a sua alimentação antes de tentar fazer o jejum intermitente, você não vai conseguir. Então, primeiro você limpa a despensa, coloca só coisa na geladeira, come comida de verdade e você vai ver que o seu jejum vai começar a acontecer naturalmente, tá? Segundo erro de quem faz jejum e fala que não consegue ou que não funciona: querer corrigir a alimentação ruim com jejum intermitente. Não adianta se entupir de tapioca, de fandangos, de um monte de besteira e depois falar: vou ficar 48 horas de jejum porque a Pri falou que 48 horas de jejum emagrece como nunca. Gente, não vai emagrecer, não vai colher benefícios do jejum se ficar comendo um monte de besteira, tá? Terceiro erro que vocês fazem muito no jejum intermitente: quando minhas alunas do Reconectar começam com esse erro, eu puxo a orelha rapidinho. Competição. Jejum não é competição. Ah, mas a Sueli faz 20 horas de jejum, eu também quero fazer. Ah, mas o Samuel fez 48, eu vou tentar fazer também. Gente, jejum, ele é uma coisa única. Cada organismo tem uma condição. Cada organismo consegue reagir de uma forma. Então, parem de se comparar. Eu vou dar de novo um exemplo que eu dou para as minhas alunas, que elas adoram. Que é quando você está no yoga, fazendo uma postura qualquer do yoga, você olha para o lado para ver se o seu amiguinho está fazendo certo, se ele está fazendo errado, e você perde a concentração do que você está fazendo, do seu eixo, do seu corpo, você cai na mesma hora. Então o jejum é a mesma coisa. Se você ficar se comparando, quero fazer mais que a Grazi, quero fazer mais que o Luiz, quero fazer mais que o Samuel, você fica ansioso, você já trabalha contra você. Tá? Então para de se comparar. O jejum não é um jogo. O jejum é uma coisa para você fazer e se autoconhecer. O quarto erro que vocês cometem ao fazer o jejum intermitente: ficar ocioso.
Gente, não vai querer, se você não está adaptado a um jejum, não vai querer fazer um jejum no sábado. Você vai ter almoço com a família, cinema com os filhos, você vai ter um monte de coisa para fazer que vai te induzir a comer, ou você está ocioso em casa vendo televisão. Não faça jejum se você está ocioso, tá? Faça jejum num dia que você tem reuniões, que você tem um monte de coisa para fazer, que você vai estar ocupado, porque muitas vezes você come sem ter fome, você come por vontade de comer, tá? E aí eu vou te falar o quinto erro, que está justamente ligado com isso aqui, não saber identificar fome física de fome emocional. A nossa psicóloga do programa, a Iris, ela explica isso perfeitamente bem para as alunas, ela faz live aqui também, mas você tem que saber identificar a fome física de fome emocional. Porque geralmente você come, não é por fome fisiológica, você come por vontade. Vontade não é fome. E aí, se você não consegue identificar isso, você não consegue fazer jejum. Porque o jejum, primeiro que você tem que estar nutrido para depois fazer o jejum. Se você ainda está comendo suas emoções, provavelmente você ainda está comendo muito carboidrato, você está dependente de doce, de açúcar, e aí não tem jejum que te segure. Tá? Então, as meninas do programa Reconectar, elas entender a fome física e a fome emocional. Quando é fome física, eu costumo brincar assim, você comeria um ovo agora? Ah não, minha fome é de um sanduíche do McDonald's. Amor, sua fome não é fome física, sua fome é vontade. Sua fome é cara de pau, tá? Isso é fome emocional. Ah, eu tô com vontade, uma fome de comer uma torta, um pão de queijo. E se você tá com fome de alguma coisa específica, aquela fome ela é emocional. Se você tá com uma fome que tá te dando um negocinho aqui no estômago, que você realmente tá com fome, você sente que é uma coisa física, que você comeria um ovo, aí é fome física, tá? Então esses foram os 5 erros que vocês mais cometem aí no jejum intermitente.